Muito se fala, né, sobre o processo das crenças, de que a gente vai perpetuando um pensamento durante algum tempo, ele vai se concretizando, se fortificando de tal maneira que ele vira uma crença. E aí, nesse processo que a gente fala das crenças, né, e dos pensamentos, da forma como a gente enxerga a vida, da forma como a gente enxerga a realidade, uma das coisas que possibilita muitas mudanças na nossa vida é quando a gente consegue, para uma mesma coisa, que uma mesma situação, do mesmo jeito que ela estava antes, mas a gente conseguir olhar para essa situação através de outra lente, através de outro ângulo. E às vezes, para a gente conseguir ver por esse outro ângulo, para a gente conseguir ver por essa outra lente, a gente precisa, às vezes, conversar com uma outra pessoa. Aquela pessoa ela vai dar uma visão. Então não é isso que a gente faz com a conversa, né? Então às vezes a gente expõe um assunto, expõe o nosso lado, expõe uma questão, a outra pessoa traz a visão dela, né? A visão da realidade, da vida que ela tem, ela traz aquela visão pra gente. E a gente consegue ter um outro ângulo daquela mesma situação. Mas a gente não necessariamente precisa ficar o tempo todo conversando com várias pessoas, né? Sempre expondo um assunto para alguma outra pessoa para a gente ter essa visão. A gente consegue ter essa mudança de lente, mudança de percepção, a gente consegue enxergar uma situação por um outro ângulo quando a gente não tem uma cabeça fechada, quando a gente abre a nossa cabeça, quando a gente se abre para as possibilidades. Quando eu imagino que tudo aquilo que eu sei é absoluta verdade, quando eu não me abro para aprender mais nada, eu acho que eu já sei tudo, que eu já sou... em mim contém toda a inteligência, né? Em mim, no sentido, no meu ego. Então, no meu racional tem tudo o que eu preciso. E é daquele jeito mesmo que eu entendo, não tem nada para ajustar, não tem mais nada que eu possa aprender. Quando eu me fecho para a possibilidade de um aprendizado, para a possibilidade de que aquele meu pensamento, aquela minha visão, aquela minha crença esteja errada, quando eu não consigo me abrir para isso, é quando eu fico fechado. E por eu estar fechado, eu não consigo ter uma percepção diferente sobre uma situação que está acontecendo na minha vida. Eu não consigo ver por um ângulo diferente, porque eu estou fechado a essas possibilidades. Quando a pessoa está com a cabeça aberta, ela não se fecha naquilo que ela pensa, então eu penso isso, eu vou morrer pensando dessa maneira. Mas quando ela entende que aquilo que ela pensa, aquilo que ela entende nesse momento, é o que ela entende nesse momento e que isso é dinâmico, e que ela entende que pode não ser dessa forma, aquilo que ela entende, então, às vezes eu acho que uma coisa ela é ruim na minha vida, ela é desagradável, uma situação que eu passei. Quando eu entendo de uma outra forma, eu percebo que na verdade ela é positiva, ela teve um propósito. Então eu estou olhando por uma outra lente. Às vezes eu sempre fiz uma coisa de uma maneira na minha vida e de repente eu sou apresentado outra maneira. E aí eu tenho duas possibilidades, ou eu continuo na teimosia e continuo fazendo aquilo daquele jeito, ou me abro para novas possibilidades. É claro que não necessariamente porque a gente está fazendo uma coisa desde do mesmo jeito e a gente quer manter esse mesmo jeito porque funciona pra gente, que seja teimosia. Às vezes a gente se habituou e se acostumou e é o que mais funciona pra gente. Mas quando a gente não quer abrir mão, não quer modificar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está realizando, um lado da nossa vida, simplesmente para a gente não admitir para a gente mesmo que a gente não sabe tudo, né, que nosso ego não sabe tudo, que a gente não está no controle das coisas, a gente está numa postura de teimosia. Essa postura de teimosia ela é uma postura de cabeça fechada. E em cabeça fechada não entra ideia nova. Então, se eu tenho a minha cabeça fechada, se eu me fechei para ideias novas, eu não consigo enxergar aquela situação por um ângulo novo. E talvez o grande problema, a grande questão para que uma situação eu consiga sair, eu consiga ultrapassá-la, é a minha visão. Porque enquanto eu não tenho o aprendizado, a consciência, uma situação pode ser muito difícil para mim. Enquanto eu ainda não sei lidar, uma situação muito difícil. Quando eu sei lidar, porque eu aprendi, e não aprendi na minha cabeça, mas aprendi através das experiências,
quando eu aprendi a passar por aquela situação e eu entendi a melhor forma para mim de passar por aquela situação e lidar, aquilo já não é mais difícil, já não é mais pesado, porque eu mudei a minha percepção. Eu tive um ganho de consciência, a minha percepção mudou. E não necessariamente a situação mudou, mas a minha percepção que mudou. Então a gente percebe o quanto é importante na nossa vida a gente estar aberto a trocar de lentes algumas vezes na vida. Às vezes eu tenho uma visão X sobre a realidade. E aí, em alguns momentos, eu preciso me aventurar em outros caminhos, em outros saberes, em outras ideias, para que eu me amplie, para que eu amplie o meu ganho para que eu amplie o meu grau de visão, para que eu amplie o meu ângulo de visão. Então, em vez de eu estar olhando para um ponto físico, eu consigo olhar 180, amplio um pouco mais, vejo 360. Então, eu consigo ver uma mesma situação sobre um ângulo diferente, ver as várias facetas, as várias possibilidades daquela situação. Eu não acho que simplesmente porque eu entendo uma coisa de uma maneira ruim ou desagradável, que ela é de fato ruim e desagradável. Mas é que talvez seja o meu entendimento sobre ela, minha visão sobre ela, como minha consciência naquele momento consegue perceber. E aí eu posso procurar um jeito, um saber, um conhecimento, para que eu consiga trocar a minha lente, enxergando aquilo de uma maneira mais límpida. Porque quando a gente está muito preso em julgamento, em preconceito, em regrinhas, quando a gente está muito preso em ideias passadas, em ideias do passado, em ideias muito fortificadas na nossa mente, em crenças mesmo. Então, quando eu estou muito preso a um pensamento, uma ideia, quando eu estou muito fixado a ideias e não me abro para o novo, é como se eu tivesse com a lente suja. Como se a minha lente de olhar para a vida e para a realidade estivesse com uma sujeira, uma crosta. E aí eu não consigo enxergar a realidade de forma clara e límpida. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso ir ali limpar aquela mancha. Eu preciso tirar aquela crosta, aquela sujeira, aquela poeira, para eu conseguir enxergar cada vez mais límpido. Então esse processo de expansão de consciência é isso. É a gente ir expandindo e aprendendo coisas novas até sobre nós mesmos, para que a gente consiga olhar para a realidade de uma forma cada vez mais límpida. Mas para eu conseguir ter essas percepções, eu preciso não ter preconceito contra elas, eu preciso me abrir. Então, eu entendo que uma coisa é dessa forma, mas eu estou aberto para, até mesmo no futuro, compreender que não é dessa forma, que é de uma outra, que eu estava equivocado, eu estava enganado, que era o que eu deveria acreditar naquele momento e depois eu aprendi diferente. Então a gente não fica cerrado, a gente não entra na teimosia, na cabeça dura, tem que ser assim do jeito que eu vivi minha vida desde pequeno, então tem que ser assim, as coisas são assim, vão continuar sendo assim, eu penso assim, vou continuar pensando até morrer. Então depende, porque o grau de consciência é uma coisa dinâmica, então a gente vai dinamizando com o tempo. À medida das experiências que a gente vai passando, a gente vai trocando as lentes, a gente vai limpando essas lentes e vai conseguindo enxergar a vida de uma maneira mais límpida. Mas a gente precisa, antes de tudo, estar aberto para essa troca de lentes. Estar aberto, não estar preso nos meus preconceitos, nos meus julgamentos, não estar preso nas minhas ideias pré-concebidas, pré-estabelecidas de que sempre foi assim. Eu preciso estar aberto para que eu consiga enxergar até uma questão, um problema, uma sombra na minha vida de um outro ângulo. E pode ser que essa mudança de ângulo, essa mudança de visão, de troca de lente, é o que de fato vai fazer com que eu ultrapasse aquela situação. Eu consiga digerir aquela situação. Porque enquanto eu olho para ela como feia, como errada, enquanto eu não me abro para enxergá-la de uma outra forma, talvez seja o que me mantém naquela situação, naquele padrão.